Livro do Apocalipse. Primeira quarta-feira de maio, nós vamos começar aqui uma série de mensagens sobre o credo apostólico, tá? Então, primeira quarta-feira de maio, nós começamos o credo apostólico. Apocalipse capítulo 4, então não falte, porque vai ser muito bom. Vamos ter pregador que, surpresa, os de casa, então vai ser um tempo bom, sempre, né? Apocalipse 4. Nós vamos ler todo o capítulo, que são 11 versículos somente. Depois dessas coisas, vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Fui imediatamente arrebatada em espírito, e vi um trono no céu com alguém assentado sobre ele. Aquele que estava sentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos. Vi assentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono também havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No meio e ao redor do trono havia 4 seres viventes, cheios de olhos na frente e atrás. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha rosto de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Cada um dos seres viventes tinham 6 asas que estavam cheias de olhos, em volta e por baixo. De dia e de noite, eles diziam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado no trono, adoravam o que vive pelo século do século, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas existiram e foram criadas. Vamos orar? Bendito Deus, reverentemente nós entramos aqui nesse lugar, porque o Senhor está aqui nesse lugar, como aqueles seres viventes, e como os anciãos que adoravam e se prostraram diante do trono, e adoravam, e glorificavam, e confessavam, assim também nesta noite, ó Deus bendito, Tu que estás sentado no alto e sublime trono, que reina em glória, poder, majestade e domínio, e faz tudo o que lhe apraz, quer nos céus, quer na terra, e não há nada que possa impedir o teu operar, o teu agir.
mas o que alegra o nosso coração, apesar da grandeza da sua condição de elevado, de alto e sublime, diz as Escrituras que o Senhor se inclina para ver o que se passa nos céus e na terra, e que o Senhor habita com o coração contrito e com o espírito quebrantado. Que nesta noite, nesse lugar, tu venhas encontrar aqui corações contritos, corações quebrantados, e venha, Senhor, habitar, vivificar, renovar, revigorar, curar, porque se o Senhor quiser, o Senhor pode nos limpar, o Senhor pode nos purificar, o Senhor pode tirar essa enfermidade crônica, essa enfermidade emocional, espiritual ou física, porque tu tens todo o poder, basta uma palavra tua, e nós somos curados, nós somos purificados do nosso pecado e da nossa iniquidade. Tudo isso, Pai, nós oramos e declaramos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu tenho até 20:40 para falar. O capítulo 4 nos dá aqui, João nos dá a visão do trono, da majestade de Deus, dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes. Isso aqui vai ser mais explicado na escatologia, depois aqui com o nosso professor aqui. E aqui nesse capítulo 4, já que nós estamos falando sobre cânticos, nós vamos abordar aqui esses 4 seres viventes, que têm 6 asas, que estavam cheios de olhos em volta e por baixo, e de dia e de noite eles diziam sem cessar. Imagina você, sem cessar, sem interrupção, para ser mais claro e objetivo, simplesmente declarando, confessando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é e que há de vir. Se você for ler no livro das Crônicas, Davi não construiu o templo, quem construiu foi Salomão, mas Davi tomou todas as providências necessárias, tanto de ouro como de prata, e tudo aquilo que se podia prover para os templos de Deus, que Salomão iria construir. Algo chama a nossa atenção, é o seu cuidado a respeito de providenciar que por 24 horas, ou seja, o dia inteiro, a noite inteira, houvesse pessoas no templo, 24 turnos, pessoas escaladas para tocar, cantar nesse santuário. Sem cessar, havia em Jerusalém pessoas no templo adorando a Deus. Imagina você, uma igreja funcionando 24 horas, entrando uma turma, saindo outra 24 horas por dia. Então nós encontramos aqui agora seres angelicais, seres viventes, adorando a Deus, e falando a respeito dos seus atributos, daquilo que faz parte da natureza de Deus, do seu caráter, principalmente aqui da sua natureza, e santidade também, quando ele fala: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Aqui nos fala sobre a santidade, a onipotência e sobre a eternidade de Deus. O que nós podemos falar de santidade? Eles proclamavam a santidade de Deus. Isaías chama Deus o Santo de Israel. No cântico de Ana, ela vai declarar: não há santo como o Senhor. Então, se nós queremos ter uma ocupação e uma consciência da nossa missão como cristãos, é proclamar e viver em santidade para Deus. Nós vemos como a santidade de uma pessoa é conhecida ou proclamada. Como é que você reconhece a santidade na vida de uma pessoa? Eu poderia enumerar muitas coisas, mas quero enumerar só uma a respeito do caráter de Deus, da sua santidade, aplicando também a nossa vida. Por exemplo,
Você diria que seria através das obras de uma pessoa, daquilo que você observasse atentamente na vida dela, do que ela faz e como ela vive, seria uma prova da sua santidade. O salmista fala: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Ou seja, qualquer obra de Deus é santa, assim como Ele é santo. Então, como a santidade de uma pessoa é conhecida ou proclamada? A santidade é o padrão de todas as ações de Deus. As Escrituras nos falam de anjos, de seres angelicais, que quando Deus chamava todas as coisas à existência, as estrelas da manhã cantavam juntas, e todos os filhos de Deus gritavam de júbilo, de alegria, anjos se alegrando com os feitos, com as ações de Deus. Mas Ezequiel vai falar para nós a respeito de um anjo: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Deus criou anjos santos para viver na sua presença, até que se achou iniquidade em ti. Ou seja, houve um ser angelical que foi achado nele iniquidade, e ele foi lançado fora da presença de Deus. Eclesiastes vai falar a respeito da criação do homem. Como é que Deus criou o homem? Achei que Deus, vede isso então somente, achei que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Ou seja, Deus coloca Adão e Eva no jardim do Éden, toda a provisão que alguém poderia ter para se alegrar e desfrutar da santidade, da bondade, e nunca duvidar de Deus. De repente, Adão e Eva decidem transgredir e inventar moda. Ouvir o maligno, ouvir o tentador. Como é que nós reconhecemos a santidade de alguém? Então nós vamos seres angelicais pecando e caindo. Paulo vai falar para nós, olha só, como é que a nossa vida precisa ser reconhecida, a santidade de Deus. Olha o que ele fala a Timóteo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o meu ensino. Aí ele fala mais: modo de vida, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Então Paulo fala a Timóteo: você tem observado o meu modo de viver. Então nosso modo de viver deve refletir santidade, o caráter de Deus. Amém? Olha o que ele fala mais, 1 Pedro: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que vós que observem. Ou seja, a minha vida e a sua vida está sendo observada. A santidade de Deus é revelada através da nossa vida, pela nossa forma de viver, de nos conduzir. Amém? Então, como igreja do Senhor Jesus, a nossa missão é dar um testemunho, ter uma conduta, ter um modo de vida em que as pessoas vão olhar para nós e vão glorificar a Deus pela sua conduta, pelo seu modo de vida. Amém? Então, se o nosso Deus é santo, nós também devemos ser um exemplo de santidade em nosso modo de viver. Deus não espera de mim perfeição, nem de você, mas que a gente procure ter uma vida em que alguém possa observar e dizer: eu vejo ali um homem e uma mulher de Deus, pelo modo dela viver. A preocupação de Pedro, quando escreveu: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, os descrentes aqui, o nosso caso. Santo, santo, santo. Paulo vai falar a Tito: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver. Olha só, então a nossa santidade deve revelar também, como exemplo para quem? As mulheres idosas,
Semelhantemente, que sejam sérias no seu viver. Não de cara feia, mas serem sérios no seu viver. Para quê? Para que ensine as mulheres mais jovens. O nosso mundo está carente de referência de mulheres em que outras possam observar e desejar imitar a piedade das mulheres que servem a Deus. Porque a coisa está feia. Está feia. Então a gente precisa saber. Eu querendo e você querendo ou não querendo, alguém nos observa. Ah, que ninguém me observa, ninguém olha. Olha sim, estão te olhando sim. Estão te olhando, você está sendo exemplo. Seu modo de vida está sendo observado, pessoas estão notando você. Suas filhas, seus filhos, as mais novas. Então precisamos de um tempo de mulheres que sejam um exemplo para as mais novas. E homens também, por que não? O nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Oh, que maravilha! O nosso Deus é Todo-Poderoso. Olha o que Jó declarou: bem sei em que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Deus tem planos, Deus tem o seu modo de agir, de executar os seus planos e os seus propósitos. Como é difícil para nós administrar o tempo e a forma de Deus operar, gente. Jó questionou isso. Jó apresentou a Deus sua justiça própria, seu merecimento. Eu não deveria estar passando por isso. As irmãs de Lázaro disseram: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Outros falaram, e alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que esse não morresse? Às vezes eu e você ficamos numa crise com as coisas que a gente está passando, experimentando na nossa vida. Quanto mais fiel, quanto mais consagrada eu estou a Deus, parece que mais prova e mais luta vem. Meu Deus, até quando isso vai durar? Mas Ele é o Deus Todo-Poderoso. E esse Deus Todo-Poderoso, que reina em glória, majestade e poder, no alto e sublime trono, Ele se inclina para ver o que se passa no céu e na terra, e Ele opera. Eu bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Então é difícil para mim, é difícil para você, essa espera. Até quando, Senhor? Quando isso vai passar? Quando vai chegar um tempo novo? Mas Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando sim. Jó falou: eu falei de coisas que eu não entendia, falei precipitado, irado, amaldiçoei até meu nascimento. Tem gente vivendo esse tipo de situação, mas Deus sabe o que faz. Gente, quando a gente vê o Deus encarnado, nós vemos um homem que se aproxima do Senhor e diz: eu bem sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Eu sei, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. E aproximou-se dele um leproso que lhe rogando, e pôs-se de joelhos: se quiseres, bem podes me limpar. Jesus falou: eu quero. Pois Jesus pode limpar você aqui nesta noite. O Deus onipotente pode limpar você aqui nesta noite. Havia uma mulher que entrava na sinagoga por anos, havia mais de uma década, e ela não podia de modo algum se endireitar. Eu e você lidamos com situação que a gente não está conseguindo endireitar e consertar, pois Deus é o Deus onipotente, Ele está aqui, Ele pode endireitar.
ela andava encurvada. Quantas coisas procuram nos deixar encurvados, desencorajados, desanimados até da nossa fé, duvidando da ação de Deus. Mas Deus pode, Deus sabe todas as coisas. Eu bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Ele é aquele que se levanta, repreende o vento e diz a uma: cala, aquieta-te, e o vento se aquieta. Pois Deus pode aquietar o seu coração aqui nesta noite. Espere em Deus, fica sossegado, porque Deus está te vendo. Deus está te vendo a sua fala interior, seus questionamentos, que você entra aqui até duvida a presença de Deus aqui dentro. Mas apesar de nós, Deus está aqui nesse lugar, na sua bondade e misericórdia, para consertar, para colocar nos eixos, pouco a pouco. Deus está endireitando. Você não está vendo, mas Deus está endireitando, filha. Deus está, filha. Aquela mulher, tadinha, talvez passava despercebida, acostumaram com ela ali. Mas Deus vai mudar essa situação. Deus vai mudar essa situação. Ela passava, ninguém via, mas o Senhor disse: vem cá. E o Senhor impõe as mãos sobre ela, na mesma hora, ela se endireitou. Se Deus quiser, Ele bota a mão nesse algo que você está lidando muito tempo, querendo endireitar, e só piora. Pode endireitar, consertar nessa noite, porque Ele tem todo o poder. Anjos cantavam nos céus, mas Deus opera aqui na terra. Cala-te, aquieta-te, e houve grande bonança. Tudo se aquieta. Deus tem o controle. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Quem sabe todos ficaram observando. Eu quero ver o que vai acontecer. Vai acontecer o que Jesus falou: vem para fora. E o defunto saiu. Então Deus chama a existência, que era um caso já final, cheirava mal, mas o Senhor disse: sai para fora. E o defunto saiu. Então Deus é o que chama a existência, é o que Deus vivifica. Lá em livro do Crônicas: porque as coisas iam mal na sua casa. Pois Deus é bom para ir na minha casa e na sua casa. Se a coisa vai mal na sua casa ou dentro de você, Deus está aqui para poder entrar nessa casa sua e arrumar as coisas, colocar tudo em ordem, restaurar você, mudar você, transformar você. E alguém olhar: quem diria? Pois vai acontecer, em nome de Jesus. Vai acontecer. Tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto num lenço, pois o moço agora, depois está jantando com as irmãs, chamou Jesus, chamou os amigos para dar testemunho. Então prepara para dar testemunho também, porque está chegando. Deus onipotente está cuidando da sua causa, cuidando daquilo que você tentou consertar, mas não conseguiu. Isso é coisa para Deus, como diz a irmã lá. Isso é coisa para Deus. Bota na mão dele que ele vai arrumar tudo para você. O leproso põe-se diante dele, se prostra, se queres, bem podes limpar-me. E diz: eu quero. E na mesma hora o abençoado ficou purificado da sua lepra. Gente, isso é o poder de Deus. E agindo Deus na terra. Mas Ele é também santo, onipotente, é aquele que era, é aquele que é aquele que há de vir. Isso fala da eternidade de Deus. Os seres viventes proclamam a eternidade. Em 1 Timóteo 6 fala: aquele que tem Ele só a imortalidade e habita na luz inacessível. Ninguém pode chegar onde Deus está. Inacessível. E que habita na luz inacessível, e que nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Moisés escreveu: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade
a eternidade, Tu és Deus. Como é maravilhoso pensar na eternidade de Deus, mas ao mesmo tempo, eu posso pensar num Deus que entra na limitação da nossa humanidade, na nossa condição humana, para operar na nossa vida. Falando sobre a eternidade de Deus, Ele não é limitado pelo passado, presente ou futuro. Como Tozer explica, Deus é toda a história da humanidade e do universo como um presente eterno. Para Ele, não há antes nem depois, apenas um eterno agora. Escute isso, Ele não é afligido pelas nossas aflições, e nem fica ansioso por causa das nossas ansiedades. Deus não fica, como eu estou ansioso porque meu servo e minha serva estão ansiosos, como eu estou aflito porque ela está aflita. Deus, isso aí não entra na esfera do eterno. Só que Ele fala o seguinte: não vos inquieteis, pois, pelo dia do amanhã, porque o dia do amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então o eterno, o alto, o santo e o sublime fala: não fique inquieto. O que está inquietando você? A sua inquietação pode acrescentar ou mudar alguma coisa? Não. Então entrega, descansa em Deus, o eterno, o alto. Pedro fala: nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Só que provação vem e provação vai, abençoado. Luta vem e luta vai. Deus está cuidando da medida de cada uma e tem prazo de validade também. As aflições, elas passam. E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado da sua estatura? Eu e você conhecemos isso aqui de có e salteado, mas às vezes nos afligimos e ficamos ansiosos, pois o eterno, o alto, santo e o sublime diz: não fique inquieto, filha. Você está contristada? Paulo fala: pois as nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós uma glória eterna. E aí, você quer mais o quê? Está produzindo. Eu falo com Deus, repito o que já falei aqui, e falo sempre com Deus: Senhor, tudo que produzir crescimento, maturidade, progresso na minha vida, eu recebo de bom grado. Não sei o que, mas pode mandar, porque eu sei que eu vou crescer com isso. Deus conhece o nosso limite, abençoado, amém? Deus conhece o seu limite. Nós não somos eternos como Deus, mas a partir do momento que nascemos, fomos nascidos e criados para a eternidade. A partir do momento que você nasceu, a eternidade agora está diante de você. Glória a Deus. Isso daí, olha o que Paulo fala: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então nós somos criados, a partir do momento que eu nasci, eu vou viver para sempre. Se com Deus, se na presença dEle ou fora da presença dEle, o homem vai viver para sempre, a partir do momento que ele nasceu. Até as crianças que morreram no útero materno vão crescer e a gente vai se conhecer. É o que o que era e é o que há de vir, para consumar a nossa redenção e a nossa salvação. E a gente, dá licença de eu falar uma palavra aqui: cuspir na cara da morte. Perdeu morte, você perdeu. Esse corpo que Deus me deu aqui nunca morre, é o glorificado. Esse aqui não, esse aqui é mortal, mas ele vai se revestir de incorruptibilidade. Como Deus é eterno,
nós também vamos viver eternamente com Ele. Se nasceu de novo, vai viver com Deus para sempre. Se não nascer de novo, vai viver longe da presença de Deus para todo sempre. E aí, deixo com você. Concluindo com isso, abra Salmo 90, já que Deus é eterno. Como eu devo viver? Salmo 90, verso 12. O que eu tenho que pedir para Deus todo dia, todo o tempo, nessa eternidade com Deus que já começou? Salmo 90, 12. O que Moisés fala aí? Ensina-nos de novo, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Que Deus nos dê sabedoria para a gente viver e andar de acordo com a vontade de Deus. Ensina-nos a usar bem cada oportunidade, todo o tempo da nossa vida. Glória a Deus. Então, nosso Deus, Ele é santo, Ele é onipotente e Ele é eterno. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Repito, grandeza, glória, no lugar elevado, alto, santo e sublime. Mas Ele habita no meio de nós e opera na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Então não tem um Deus afastado, mas um Deus presente no dia a dia da nossa vida, comigo e com você. Amém? Fica de pé, vamos orar.